Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã Aba de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, o seguinte: o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus não está irado com você, Ele não quer matar você, Ele não quer se vingar de você. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também, por Jesus nós obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, na qual estamos firmes, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos paz com Deus, nós tivemos acesso a um presente de Deus para nós, um favor sobre as nossas vidas, uma graça.
E essa graça não apenas nos salvou, mas eu e você podemos permanecer firmes nesta graça. Nós podemos permanecer firmes no favor de Deus. Essa graça que nos ensina, essa graça que nos exorta, essa graça que nos corrige, a graça que nos leva a uma vida de santidade, nos leva a uma vida de renúncias, de rendição, a graça que renova a nossa mente, renova as nossas forças, a graça de Deus que nos transforma, a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos carrega, é a graça de Deus que nos favorece. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, nós permanecemos firmes na graça. Permaneçam firmes na graça. E o título da mensagem de hoje é exatamente esse: firmes na graça. Vamos dizer todos juntos: firmes na graça. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, como foi que nós recebemos a Cristo Jesus? Pela graça. Cristo Jesus é um presente de Deus que nós não merecíamos. É graça de Deus, é um favor de Deus para mim e por você. Como que nós recebemos Cristo Jesus? Pela graça. Como que nós recebemos Cristo Jesus? Pela graça. E ele diz: o Senhor, continuem também a viver nele. Andem nele. Eu e você recebemos Jesus pela graça, e agora Ele está nos orientando a vivermos a nossa vida também pela graça, a permanecermos firmes em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a graça é Cristo Jesus. Ele é o presente de Deus, algo que nós não merecíamos e Ele deu. E agora Ele está nos orientando o seguinte: ei, da mesma forma que vocês o receberam, continuem a viver nele. Vocês receberam graça, continuem a viver pela graça. Permaneçam firmes na graça de Deus. Porque a graça de Deus não apenas muda a nossa vida espiritual, mas a graça de Deus também quer influenciar os nossos dias. A graça de Deus também quer favorecer a nossa vida aqui neste mundo. A graça de Deus não apenas mudou você de filho do pecado para filho de Deus. Não fez você apenas sair da natureza caída para uma nova natureza, uma nova criação em Cristo Jesus. Ela quer influenciar todos os dias da sua vida. Ela quer participar com você da sua vida não apenas no domingo, quando você vem levantar as mãos no louvor. Mas ela quer participar da sua segunda, da sua terça, da sua quarta, da sua quinta, da sua sexta, do seu sábado, do seu domingo. Ela quer conduzir você, ensinar você, transformar a sua vida todos os dias. Ela quer fortalecer você em todos os dias, em todos os momentos. Tem um texto na palavra de Deus que quando eu li ele, meus olhos brilharam, eu falei: uau, eu quero isso para mim. Lambano eu recebo. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Queridos, olhe que afirmação maravilhosa. Porque eu e você, quando falamos das coisas de Deus, nós logo pensamos nos assuntos espirituais e pensamos que Deus é para o domingo, não é para o nosso dia a dia. Pensamos que Deus é para o culto, não é para o nosso dia a dia. A forma como fazemos os nossos negócios, a forma como tratamos a nossa família, a forma como tratamos os nossos relacionamentos, a forma como falamos de finanças, a forma como falamos de política, não tem nada a ver com Deus. Deus é a minha vida espiritual, o resto é na minha força, do meu jeito. Mas o que ele está dizendo é assim, que é na graça divina que nós vivemos no mundo. É pela capacidade não da sabedoria humana, mas pela capacidade da graça divina que vivemos no mundo. Esse texto está nos ensinando que Deus tem interesse em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer cuidar de você em todas as áreas da sua vida. E Ele tem uma sabedoria superior à sabedoria humana. Ele tem a graça divina para conduzir você todos os dias da sua vida. É pela graça divina que vivemos no mundo, que temos vivido no mundo.
Ou seja, é pela graça divina que eu tenho sido capacitado para passar os meus dias, para conduzir a minha família, para conduzir os meus negócios, para fazer as minhas atividades no meu emprego. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, permaneçam firmes na graça, porque essa graça não apenas altera a sua situação espiritual, ela também te sustenta na sua vida aqui no mundo, na terra. E eu quero, pela graça de Deus hoje, falar de outras duas características da graça de Deus. Quantos de vocês lembram do exemplo do guarda-chuva? Então a graça de Deus é como um guarda-chuva que tem as suas armações. E você precisa então ter todas as armações funcionando para que esse guarda-chuva possa proteger você de qualquer tempestade. Quando o guarda-chuva bate aquela ventania e ele entorta uma das armações, você fica inteiro molhado. Mas a graça de Deus é como esse guarda-chuva que está com todas as suas armações no lugar correto. Ele tem uma armação que diz que é a graça que nos salva. Tem uma armação que é a graça que nos transforma, que nos santifica. E hoje eu quero falar sobre outras duas armações que influenciam diretamente a nossa vida no mundo. Não apenas de assuntos espirituais, mas como esse assunto espiritual influencia o nosso dia a dia, que são a graça que prospera e a graça protetora. Vamos falar a respeito dessas duas características, dessas duas armações da graça. Para concluirmos, para falarmos um pouco mais a respeito desse guarda-chuva chamado graça. E o primeiro ponto dessa mensagem é graça que prospera. Graça que prospera. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, a Bíblia diz assim: João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Ninguém pode receber, ninguém pode ter coisa alguma se não lhe for dado do céu. Que texto fantástico. Esse texto está nos ensinando que Deus considera seu somente aquilo que Ele te deu. Somente aquilo que veio do céu. Tudo que você diz assim, olha, isso aqui é resultado de muito suor, eu trabalhei muito para ter, Deus nem considera seu. Porque um homem só pode receber o que lhe é dado do céu. 3 pontos bem rápidos a respeito desse versículo. Primeiro, da terra não se recebe. No sistema da terra você não recebe nada pela graça. No sistema da terra, tudo é por mérito, tudo é por concorrência, tudo é por comparação, tudo é por que vença o mais forte. Da terra você não recebe nada, esse texto está dizendo, você não pode ter nada que não receba do céu. Segundo, do céu não se compra. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar méritos o suficiente para merecermos que Deus nos dê, que Deus nos abençoe de alguma forma. Não tem nada que a gente possa criar como moeda para fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Do céu não se compra. Terceiro, do céu só se recebe o que foi dado. Existem coisas no céu que não são para nós, mas existem coisas no céu que Deus nos entregou. Do céu só se recebe aquilo que foi dado. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Quando ele diz ninguém, ele está dizendo todos. Nem eu, nem você podemos receber se não foi lhe dado dos céus. Esse texto está nos dizendo que tudo que temos e Deus considera nosso é um presente, foi dado. Queridos, os seus filhos são um presente de Deus para você. O seu casamento é um presente de Deus para você. Seu ministério é um presente de Deus para você. A sua empresa, o seu emprego, os seus estudos é um presente de Deus para você. Aquilo que você tem, você recebeu do céu. Você recebeu de Deus. No sistema dos céus, é pela graça, é pelo favor imerecido. Vamos ler mais algumas características dessa palavra graça, que no grego é charis. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Sinal ou prova da graça, benefício,
presente da graça, privilégio, generosidade, gratidão por privilégios, serviços, favores, recompensa, prêmio. A graça de Deus é um presente, é um favor imerecido. Aquilo que você tem é um presente de Deus, foi Deus quem deu, foi Deus quem colocou, depositou em você. É Deus quem nos abençoou gratuitamente através da pessoa de Cristo Jesus. Ninguém pode receber se do céu não lhe for dado. Tudo que temos, tudo que possuímos vem dos céus, vem de Deus. Ou seja, é Deus quem nos prospera. É Deus quem nos prosperou ao entregar o seu Filho Jesus Cristo por mim e por você. E a Bíblia diz, se Ele nos entregou a Jesus, se Ele nos entregou o seu Filho, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como Ele não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as demais coisas? Ou seja, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus Ele nos fez herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa, herdeiros do mundo. Ele já nos abençoou dessa forma pela graça. Ele nos prosperou, nos enriqueceu pela graça, pelo presente chamado Cristo Jesus. E eu e você precisamos aprender a receber a abundância da graça, porque o texto em Romanos diz, aqueles que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça, estes reinam em vida. E tem um texto em Atos capítulo 4, versículo 33, que diz o seguinte, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. No último dia do primeiro semestre, precisamos agradecer a Deus, sabendo que Ele nos conduziu até aqui em abundante graça. O texto diz que havia abundante graça sobre todos eles. Nós temos dezenas, milhares de testemunhos deste primeiro semestre, mas com certeza o desejo de Deus é que a abundância da graça esteja na vida de todos nós. Queridos, quando nós recebemos os novos membros da igreja, nós sempre falamos que nós oramos todos os dias por todos vocês. E a oração que eu tenho feito todos os dias é que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, de todos nós, para sabermos que já fomos abençoados em Cristo Jesus, que a abundância da graça já foi derramada sobre a vida de cada um aqui, sobre nós, sobre a minha vida, sobre vocês. Todos eles, sem exceção, havia abundante graça. É a graça que prospera, é a graça que nos enriquece de todas as maneiras em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 21, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Queridos, nós somos enriquecidos pela graça, mas usufruímos disso pela generosidade. Deus já nos entregou um presente perfeito que carrega todas as coisas, mas eu e você muitas vezes ficamos apenas olhando esse presente. Nós podemos até agradecer por esse presente, mas para usufruirmos da graça que prospera, da graça que nos enriqueceu de todas as formas, nós precisamos aprender o seguinte: nós usufruímos dessa graça ao sermos generosos. Nós não somos generosos para merecer as riquezas de Deus, mas porque nós fomos enriquecidos de todas as formas, nós somos generosos para usufruir disso. Deixa eu tentar trazer um exemplo para você. Imagine aqui um pé de laranja. Esse pé de laranja ele vai dar laranjas, fruto. Quando é que ele encontra propósito? Tem como o pé de laranja comer o seu próprio fruto? Não. Então ele encontra propósito quando alguém colhe o fruto e se alimenta do fruto. Ele encontra satisfação quando alguém usufrui daquilo que ele produziu, daquilo que ele deu para abençoar. O pé de laranja só é laranja porque ele te entregou um fruto chamado laranja.
Então ele produz para os outros, ou ele vai produzir para que aquele fruto caia e perpetue a espécie. Mas o pé de laranja nunca vai usufruir para ele mesmo, se alimentar daquilo que ele produziu. Deixa eu dar outro exemplo. Deus é um Deus criativo, certo? Mas se ele não tivesse dito, haja luz, ele teria usufruído da sua criatividade? Não. Ele seria um Deus criativo? Sim. Mas ele estaria usufruindo do seu poder de criação? Não. Ele só usufruiu do poder de criação dele quando ele disse, haja luz, quando ele agiu como Deus. Deus só usufrui de ser Deus quando ele age como Deus. Deus usufruiu de ser Deus quando age como Deus. Se Deus é criativo e nunca tivesse dito, haja luz, ele jamais usufruiria da sua capacidade de criar. Mas quando ele disse, haja luz, ele usufruiu da sua capacidade de criar. Vocês estão me acompanhando? Queridos, da mesma forma que Deus só usufruiu da sua capacidade de criar, quando Ele disse haja luz, eu e você só usufruímos da graça que nos enriqueceu quando somos generosos. Nós não usufruímos da graça que nos enriqueceu quando compramos algo para nós. Nós usufruímos da graça que nos enriquece como somos generosos. É isso que o texto está dizendo. Nós seremos enriquecidos em tudo para toda a generosidade. Ou seja, usufruímos dessa riqueza, da prosperidade que a graça de Deus nos traz, quando agimos em generosidade. E como eu sei que eu estou agindo em generosidade? Quando a ação de graças não é para mim, mas resulta em ação de graças a Deus. Quando eu não estou fazendo para obter gratidão a mim, mas quando eu faço para obter gratidão a Deus. Quando as pessoas reconhecem que a nossa generosidade chegou até elas por causa de Deus e não por causa de nós. Isso é agir em generosidade. Da mesma forma que Deus só usufruiu de ser criativo quando disse haja luz, eu e você usufruímos da riqueza que recebemos da graça quando somos generosos. Aliás, nós somos muito generosos. Queridos, 1 tonelada de comida toda semana é coisa de gente generosa. É coisa de gente que entendeu que é abençoada por Deus, de que aquilo que tem recebeu dos céus. Parabéns para você, parabéns para mim. Nós somos muito generosos. 1 tonelada de alimento toda semana. Queridos, eu tenho certeza que podemos transformar isso até mais. Não é verdade? Podemos transformar isso até mais. Se a gente colocar na agendinha lá, a gente lembra de trazer o projeto celeiro todo mês. Podemos transformar em 2, 3 toneladas. Nós somos uma igreja generosa. Crianças comem todos os dias. Não tem o que comer em casa, elas comem todos os dias. Porque eu e você decidimos trazer 1 quilo de alimento todo mês. Generosidade. É ali que nós estamos usufruindo da nossa verdadeira riqueza. Quando entregamos esse 1 quilo de alimento. Aliás, nós somos muito gratos pela vida de cada membro da Comunhão Cristã. Vocês sabem que são abençoados. Vocês sabem que é a graça de Deus que prospera vocês. Vocês são muito generosos. Generosidade, queridos, é uma marca da vida daqueles que sabem que o que tem lhe foi dado por Deus, veio dos céus. Nós sabemos que fomos abençoados, nós sabemos que Deus nos enriqueceu, por isso nós servimos e somos tão generosos. Isso é uma característica de humildade. Reconhecer isso é humildade. E olha o que Deus faz com aquele que é humilde. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esse texto está dizendo que cada vez mais graça Ele dá ao humilde. Humilde é aquele que reconhece que tudo que tem lhe foi dado dos céus.
Humilde é aquele que reconhece: eu sou próspero por causa da graça e do favor de Deus sobre a minha vida. Eu só tenho o que tenho porque Deus me abençoou. Esse é o humilde. Esse texto também nos revela uma outra graça, uma outra característica da graça. É uma graça que nos permite resistir ao diabo, uma graça que nos permite viver protegidos. Vamos ver outra característica, outra armação do guarda-chuva chamado graça, que influencia diretamente a nossa forma de vivermos no mundo, que é a graça protetora. A graça protetora é o segundo ponto dessa mensagem. A graça protetora é o presente da manifestação do amor em nossas vidas. Queridos, ter o amor a nosso favor é um presente de Deus, é um favor que nós não merecíamos. Eu e você não merecíamos o amor de Deus, mesmo assim Ele entregou esse amor. É um presente, é um dom, é uma dádiva, é algo que nós não merecíamos, mas Ele deu. E esse amor então é algo surpreendente, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, ou seja, Deus se colocou ao nosso dispor. Ele disse: eu estou à sua disposição, eu quero estar com você, meu filho. Eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, só a primeira parte: o amor jamais acaba. Tem uma outra versão que diz: o amor nunca falha. Existem coisas poderosas no mundo, mas o tempo, por exemplo, vence essas coisas. Existiram impérios que as pessoas pensaram: nunca vai passar, mas passaram, o tempo venceu. Esse texto está dizendo que o amor nunca acaba, o amor nunca perece, o amor nunca falha. Podemos traduzir olhando de uma outra forma: o amor sempre vence. Não tem nada que possa derrotar ou acabar com o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. O amor nunca falha, é igual dizer que o amor sempre vence. Queridos, o amor é como se fosse aquela carta no seu joguinho, que se você pôr aquela carta, ninguém pode contra ela. Sabe o super trunfo? Quantos de vocês têm essa referência? Ele tirou o super trunfo, venceu. Não tem carta melhor que aquela. Queridos, quando o amor entra no jogo, nada resiste a ele. Nada pode contra ele. Queridos, o que eu estou dizendo é que a nossa proteção é o próprio Deus. Deus é amor. E Ele não é a nossa proteção como uma bolha ao nosso redor. Como se Ele viesse e nos colocasse dentro de uma bolha e nada mais nos atinge, nada mais vem. Não, Ele é um poder, Ele é o amor, Ele é Deus, e Ele se colocou à nossa disposição para que, se desejarmos, nós podemos usufruir da sua ajuda. Entenda, não é uma bolha ao nosso redor, mas é um poder, algo disponível e disposto, desejoso de nos ajudar. Mas, queridos, se eu e você estivermos passando por alguma circunstância e nós dissermos assim: eu vou resolver isso, é só arregaçar as mangas e passar por isso, Deus Ele vai dar um passinho de lado e falar: pode ir. Você está dizendo: eu não preciso de você, Deus, eu posso sozinho. E de repente você vai se encontrar lutando contra algumas circunstâncias que são maiores do que você. E aí você começa a recuar. E de repente você começa a olhar: ei, Deus, será que você pode estender uma mãozinha aqui? Ei, Deus, será que você pode me ajudar? Ei, Deus, será que você pode fazer alguma coisa aqui nessa situação? Queridos, nós precisamos entender: o amor nunca falha. Não tente com as suas próprias forças, invoque logo, acione logo esse poder chamado amor e deixe Ele entrar no seu socorro, deixe Ele entrar no seu auxílio, e você terá a certeza da vitória em todos os lugares que o amor se manifesta. Ele vence, nada pode resistir o amor. A nossa proteção é o próprio Deus, Ele é nosso socorro, Ele é a nossa ajuda. É
aí que nós podemos dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu beber alguma coisa mortífera, nada me fará dano algum. Porque nada é maior que o amor, nada é mais poderoso do que o nosso Deus, o nosso socorro, que está presente. Ele é a própria graça protetora. Na graça protetora, Deus deixou à nossa disposição o maior poder de todos, o poder do amor. Deixe eu tentar explicar algo para você agora. Que a graça de Deus me capacite. Mas a Bíblia nos ensina em Josué capítulo 6, versículo 2, o seguinte: então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus está dizendo o seguinte para Josué: Josué, você quer conquistar toda essa terra, eu quero entregar essa terra a você por herança. Olhe, eu estou entregando em suas mãos, eu estou colocando nas suas mãos algo externo, eu estou colocando nas tuas mãos. Você vai batalhar, você vai tentar, você vai produzir, você vai ter que manusear. Eu estou colocando isso nas suas mãos. Mas quando Paulo nos escreve a carta aos Romanos, ele diz algo diferente. Ele não diz que Deus está colocando algo em nossas mãos. Ele diz o seguinte em Romanos capítulo 5, versículo 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Não tem como ter uma expectativa de algo, esperar algo e você se decepcionar quando você está com Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ele fala com Josué, ele fala: eu estou colocando em suas mãos. Mas quando ele fala comigo e você, ele está falando: eu derramei em seu coração. No velho falava de coisas externas que nós teríamos que tentar manusear. No Novo Testamento ele está falando: foi depositado no seu coração. O que eu quero dizer é, no Velho Testamento tudo que nós queríamos estava fora de nós, a nossa herança estava fora de nós, mas no Novo Testamento tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, já foi derramado por Deus em seu coração. Ele derramou o amor e não existe nada mais poderoso do que o amor de Deus. Quando você está vivendo seus dias, você não precisa olhar e pensar: eu queria aquilo outro, eu queria mais aquilo. Você pode olhar para dentro de você e saber que Deus já colocou o amor, a capacitação dele dentro do seu coração. Antes era externo, agora é interno. No Velho Testamento, aquilo que Ele nos deu estava fora, mas no Novo Testamento, tudo que Deus tem para você e para mim, Ele já derramou dentro de nós. Tem um texto muito famoso que diz assim: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual poder é esse? O amor. É o amor que sempre vence, é o amor que nunca acaba, é o amor que nunca falha. É esse poder que Ele derramou em nossos corações pelo Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é o poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando Ele veio até nós, Ele derramou em nossos corações o amor. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse que nós recebemos? O amor que foi derramado em nossos corações. Eu e você temos à nossa disposição o maior poder que existe. Isso é graça. Isso é graça. Precisamos aprender a confiar neste amor. Queridos, da mesma forma que a graça que prospera flui através da generosidade, a graça protetora flui na minha vida pela confiança em Deus. Se para eu usufruir da graça que me prospera, eu tenho uma atitude de generosidade,
para eu usufruir da graça que me protege, desse amor que foi derramado em meu coração, eu preciso confiar em Deus. Agora, quando eu digo assim, precisamos confiar em Deus, não fica meio no mundo da imaginação, meio abstrato? Porque todos nós dizemos, nós confiamos em Deus, mas de repente surge uma situação adversa e a gente fica preocupado. Não é meio assim? Então, confiar em Deus, o que demonstra? O que mostra que eu confio em Deus? A minha confiança é revelada de acordo com as palavras que eu digo. Aquilo que eu digo demonstra se eu confio ou não no amor que foi derramado em meu coração. Para usufruirmos da graça protetora, nós precisamos confiar em Deus. E o que demonstra se eu confio em Deus? As minhas palavras, o meu vocabulário, aquilo que eu digo. Se eu digo palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de avanço, significa que eu estou confiando naquilo que Ele já me entregou e na proteção dEle. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz o seguinte: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. O que é que foi depositado? Qual é o bom tesouro que foi depositado em nossos corações? O amor que foi derramado. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como é que nós tiramos do coração o nosso bom tesouro? Pela boca. Quando eu confesso, quando eu falo, quando eu declaro, quando eu digo as palavras do amor, que é o poder de Deus que foi derramado em meu coração, a graça protetora se manifesta na minha vida. Nossos corações estão cheios de amor, e o amor sempre vence, o amor nunca falha. Eu usufruo da graça protetora que é o amor à nossa disposição, na medida que usamos a nossa boca. Mateus capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Queridos, lá no Éden ele disse: se você comer, você morrerá. Agora ele está dizendo assim: aquilo que você diz determina se você vive ou morre. O poder da vida e da morte estão na nossa boca, está na nossa língua. Não é mais algo que vem de fora, agora é o que sai do nosso coração, é o que sai de nós que vai determinar a nossa vida ou morte. Quando eu entendo que o poder de Deus é o amor, e esse amor já foi derramado em meu coração, eu permito que o meu coração esteja cheio deste amor, a minha boca fala do que está cheio o meu coração, e eu declaro as palavras do próprio amor, e o amor sempre vence. O amor nunca falha. Quando falamos palavra de vida, acionamos o próprio amor, por isso não seremos atingidos. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, o medo supõe castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, algumas pessoas, você fala de uma situação, de uma enfermidade, fala de morte, logo eles falam assim: Deus me livre. Ou vai lá bater na madeira. Confia em muitas coisas, tem medo, porque acha que aquele assunto vai trazer castigo. Mas não está aperfeiçoado no amor, porque aquele que está aperfeiçoado no amor não tem medo, porque sabe que o amor é a força protetora de Deus que está à nossa disposição. Precisamos aprender a confiar no amor de Deus. O amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Quando você fica imaginando, supondo derrota, você começa a dizer palavras de morte. Isso demonstra que você não está aperfeiçoado no amor, mas quando você conhece que o amor de Deus foi derramado em seu coração, as palavras que saem da sua boca são o seu tesouro, aquilo que está no seu coração, e você diz palavras de vida, palavras de vitória, palavras de avanço.
Quando estamos com medo, na primeira oposição, nós já começamos a murmurar, a reclamar. O médico vem com um diagnóstico e a primeira coisa que você faz é: por que Deus? Por que? O que eu fiz para merecer isso? Isso só mostra o que está dentro do seu coração. Algo acontece, você já pensa: é Deus pesando a mão. Foi porque eu não levei o dízimo esse mês. E você entra em crise, você começa a murmurar, a reclamar. Queridos, isso vai terminar em morte. Você tem a graça protetora a seu dispor, mas tudo o que você faz e fala está te levando à morte. Queridos, nós temos o amor à nossa disposição, isso é graça, é um presente. Queridos, quando a notícia é contrária, você precisa se posicionar, lembrar que você é amado por Deus, que Ele já derramou o seu amor em nossos corações, que Ele já nos entregou o Espírito Santo, e começar a dizer o que Ele diz. A notícia disse: vai morrer. Deus disse: não morrerá, mas viverá. A notícia diz: não vai conseguir. Deus diz: as suas folhas não murcham. A notícia diz: é muito trabalho. Deus diz: tudo que faz prospera. A notícia diz: esse aí não tem capacidade para isso, mas Deus diz: a sua capacidade vem do Senhor. É o Espírito quem nos capacita. É o Espírito de Deus quem nos capacita. Quando você sabe que pela graça o amor de Deus chegou até você, você declara palavras de vida. Queridos, e quem se posiciona a seu favor é o próprio Deus. Quem vem ao seu auxílio é o próprio Deus. E aí sim nós podemos dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A graça protetora se revela quando confiamos única e exclusivamente nele, em Deus. Queridos, graça é a atitude de Deus em nos dar um presente, algo que não merecíamos. Fé é eu e você recebermos esse presente, mas declarar a palavra é abrir o presente. A graça é o favor de Deus. Ele te estendeu um presente chamado amor. Fé é crer nisso e receber. Mas eu e você podemos receber uma caixa de presente e ficar apenas olhando para ela. Quando nós declaramos a palavra, é que nós abrimos esse presente e começamos a usufruir. Quando nós somos generosos, nós abrimos o presente chamado graça que prospera e começamos a usufruir de riquezas. Quando nós abrimos o presente e declaramos a palavra, nós começamos a usufruir da graça que nos protege. Porque isso revela a nossa confiança em Deus. Pela graça protetora, o poder do amor é liberado. E o amor é inclusive mais forte que a morte. Não existe nada mais forte que o amor. O poder de Deus se manifestou em Cristo Jesus e Ele ressuscitou dos mortos. O amor, Deus, é mais forte que a morte. Olha só o que diz Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Perceba, a graça protetora havia sido acionada por Jesus Cristo. Ele confiava tanto no amor do Pai que disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Não importa a circunstância que eu vou passar, mesmo que ela me leve à morte, o Senhor me dará vida. Eu estou dizendo, eu vou ressuscitar. E porque Ele disse, Ele acionou o poder do amor. E a Bíblia nos ensina que esse poder se manifestou naquele túmulo. E aquele que morreu não sofreu decomposição, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, como havia dito. Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos, ao declararmos a palavra de Deus, mostramos a nossa confiança nele, e essa confiança leva o próprio poder do amor a se revelar em nosso favor. Eu posso passar por qualquer situação, mas o fim disso é vida.
As circunstâncias podem parecer contrárias, mas ao declarar a palavra de Deus, o amor entra a nosso favor e o final dessa situação vai ser vida. O seu filho pode ir para o hospital, mas o fim disso vai ser vida. Não se preocupe. O seu filho pode estar nas drogas, mas o fim disso vai ser vida. Não se preocupe. Declare o que Deus diz a respeito dele. A sua família pode estar se desfazendo. O seu casamento pode estar em crise. O fim disso será vida, será reconciliação, será paz. Por quê? Porque nós estamos declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E ao declararmos, mostramos a nossa confiança nele, e o próprio amor vem em nosso favor, o próprio Deus age em nosso favor. Ele diz, inclusive, a Bíblia nos ensina, que ele inclusive dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O exército celestial, o exército de anjos vindo a seu favor, agindo na sua situação, trazendo as bênçãos de Deus até você. Ele está dizendo: diga o que Deus diz e veja a vida em toda e qualquer situação. Esta é a graça protetora. Queridos, nós estamos terminando o semestre. E existem muitos testemunhos de pessoas prosperando, de pessoas contando o quanto Deus as protegeu. Mas o texto dizia que todos eles tinham abundante graça. Todos eles tinham abundante graça. Todas as formas de manifestação da graça, vivendo sobre a vida de todos eles, se manifestando na vida de todos eles. Nós vamos começar mais um semestre amanhã. E eu gostaria de convidar você a começar declarando, semeando algo sobre o seu próximo semestre. Eu gostaria de convidar você a dizer assim comigo: em todos nós há abundante graça. Em todos nós há abundante graça. Queridos, declarar isso é humildade. Reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Isso é confiança. Isso é liberar o poder do amor em nosso favor. Em todos nós há abundante graça. Vamos começar o próximo semestre firmes na graça. Vamos começar o próximo semestre firmes na graça, reconhecendo que ela não apenas muda a nossa situação espiritual, mas é ela quem nos ensina a viver no mundo. Deixa eu declarar algumas palavras sobre a sua vida. Queridos, Deus é livre das circunstâncias. Deus, ele prosperou José no Egito, enquanto José era escravo. Deus, ele prosperou José mesmo preso. Deus levou José a virar governador do Egito. Queridos, o nosso próximo semestre não será diferente da vida de José. As circunstâncias não irão nos impedir de prosperar, pois o Senhor Deus é conosco e a sua graça nos protege. Queridos, prepare-se para ver o fluir do amor através da sua vida, na sua família, na sua casa, no seu emprego, na sua empresa, no seu ministério. Prepare-se para ser visto por aqueles que antes não te viam. Satanás tem que soltar a fachada da sua loja. Satanás tem que soltar o seu serviço. O seu chefe vai ver o seu serviço. Chegou o tempo da sua promoção. Chegou o tempo dos seus produtos serem vistos. Chegou o tempo de você ser exaltado, porque aqueles que se humilham diante da poderosa mão de Deus são exaltados no tempo devido. Satanás tem que soltar. Satanás tem que soltar as suas finanças. Satanás tem que soltar os seus relacionamentos. Satanás tem que soltar a sua herança. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos feitos herdeiros de Abraão em Cristo Jesus. Satanás tem que soltar a abundância da graça que nos foi entregue em Cristo Jesus, porque em todos nós há abundante graça. Em todos nós há abundante graça. Continuem abençoados.